Por outro lado, também nós não temos sinais, né, que essa influência dos Estados Unidos no mundo, seja militarmente, seja pela moeda, não está próximo de um fim? Porque nos É, últimos anos isso se manteve, mas isso. olhando 100 anos para trás, olhando 100 anos para frente. O século americano foi o século XX, né? Que eles Isso. se transformaram assim de uma promessa, de uma excelente promessa, numa realidade, numa superpotência. Os acontecimentos favoreceram isso. Foram 2 guerras mundiais nas quais eles basicamente forneceram tudo que os combatentes precisavam e não sofreram nenhum tipo de dano à sua própria infraestrutura, então foi só lucro. Houve uma continuidade de política externa muito forte, né, muito, muito consistente ao longo de todo esse tempo. É, tudo favoreceu, tudo favoreceu. Foi digamos assim, a era digamos, do homem comum, a era do cidadão, né, venceu essa ideia, do cidadão americano, né, que a gente recebeu muito na mídia, né, a gente consumiu muito aquele diário de vida do norte-americano, da família norte-americana. Olha lá, a família tem um carro, família isso, família aquilo. Nossa, isso aqui é o que eu quero para mim, né? Então, essa é a chamada Pax Americana. Pax Americana vamos espalhar para o mundo a ideia de que nós somos os suprassumos, né? Isso chega no ponto de exaustão, sim, chega. Existe hoje uma tendência a não olhar para os Estados Unidos com os bons olhos quase unânimes assim que a gente olhava há algumas décadas. A gente vê muito mais defeitos hoje do que via antes. E isso, cara, tá ligado a um desgaste do próprio país. Tá ligado a um desgaste do próprio ethos da nação americana, né? Estados Unidos da América. É uma federação. São estados. Estados, ao contrário do que a gente entende aqui no Brasil, que é o estado do Espírito Santo, o estado de Roraima. Não, estado é país, né? Países Unidos da América. Então é uma federação mesmo. Então a gente enxerga, né, como uma grande superação de diferenças, enxergava como uma grande superação de diferenças de pessoas que conseguem trabalhar juntos sob uma mesma bandeira para, digamos, alcançar um objetivo maior, né? O famoso sonho americano, o destino manifesto deles, né? Inclusive está ligado muito com essa questão do Trump aí agora, com esses territórios, mas isso tudo está minado. Hoje está minado, né? Porque se você for ver pesquisas de opinião, de confiança no governo, você confia no governo? Você confia nos órgãos, nas instâncias governamentais? Se você fizer aquele teste cego, né? Tipo, te botar uma venda e te mandar provar uma Coca-Cola e uma Pepsi, você saber qual que é a Pepsi, qual que é a Coca-Cola, você não vai saber se é Estados Unidos, se é Brasil. Porque a confiança anda em níveis tão baixos quanto os brasileiros. A gente costuma ter essa crença errada de que lá nos Estados Unidos está tudo certo. Isso. Nossa, os caras amam. Falou que é o Congresso, todo mundo dá uma joinha. Não, cara, existe um desgaste dessas instâncias muito forte com a população. Você mesmo, pega lá, tá aí na internet, as pesquisas de popularidade são baixíssimas. Baixíssimas. Então, a instituição do presidente da República não é mais aquela instituição dos anos 40, 50, 60, aquela coisa quase que sagrada, né? O cara que se torna o presidente, ele se torna quase que literalmente um monarca, né? Ele é endeusado como se fosse um. Os caras têm caneca com os presidentes, né? Canequinha, camiseta. Sim. Né? Existe um culto à personalidade do presidente muito maior lá do que, por exemplo, aqui em América do Sul sempre teve. É algo que realmente, para quem já esteve na Europa, em países monárquicos da Europa, é realmente algo que você vê nos países monárquicos, não é não? Na Inglaterra, por exemplo. Sim. Não tem a canequinha da rainha? Sim. Que ela toma ali.
É tudo muito parecido com a chefia de Estado na Europa, a chefia de Estado nos Estados Unidos. Só que a chefia de Estado nos Estados Unidos também é a chefia de governo. Então, pelo fato de ser chefia de Estado e governo a mesma pessoa tem que representar os Estados Unidos e também o partido, seja o Partido Republicano ou o Partido Democrata. Então, essa relação dual, ela vem se desgastando, sim, muito, notadamente nas últimas décadas. E daí você vai entender, né, de onde que sai essa máxima do Trump aí, do MAGA, né, do Make America Great Again, Make America Great Again. Não é financeiramente, é ela se tornar grande de novo, como ela já foi, como as pessoas encaravam ela. E isso não é direcionado para nós aqui, é direcionado para eles mesmos. Uhum. Não somos nós que nós começamos a ver mais defeitos nos Estados Unidos, e o MAGA é pro pessoal do Brasil aí, pra vocês começarem a achar que a gente é massa de novo. Não, é para eles mesmos, que estão perdendo a fé no país, estão falando, essa porra não tá dando certo não, hein? Tô gostando disso não, já perdi minha liberdade, já perdi a facilidade de fazer negócio, tá falindo, não consigo mais achar ninguém para trabalhar, não sei o quê. Essas coisas vão minando a confiança da população no Estado como um todo. E sem essa confiança, né, sem esse apoio, esse esforço patriótico, não tem como, cara. Não tem como o país continuar a ser o que era. Aí. E é, é onde o Trump quer atacar, cara. É onde o Trump quer pegar o emocional do americano e jogar Não, pra então, cima. isso que você está me dizendo não é só a constatação, é a confirmação desse sentimento de baixa moral lá, né? Uhum. E que a sociedade já não se vê tão grande como antes. Então É, você precisa trazer novamente aquele sentimento do último século. isso. Porque isso vai ser fundamental para se manter, né, no imperialismo americano. É. Sabe uma coisa que eu vi eles reclamando, uma boa parcela reclamando, foi do aumento de direitos dos imigrantes. Que eu falo imigrantes, Uhum. não cidadãos, né? Imigrantes. Que esses imigrantes já receberam direito a isso, receberam direito àquilo, receberam, não sei se tá votando, mas assim, foi tanto direito otorgado para os imigrantes que se perdeu o diferencial da cidadania, né? Porque ser cidadão lá significa usufruir de uma série de vantagens também, de uma série de direitos. E os mesmos direitos foram dados para os imigrantes também, imigrantes não cidadãos. Então, isso aí contribuiu muito para a baixa de entusiasmo, né? Aquela baixa identificação, baixa aprovação mesmo do Estado, porque de repente os caras estão falando assim, se qualquer um que chega aqui e nem cumpre as leis, tá podendo fazer a mesma coisa que eu, que graça é essa de eu ser cidadão americano? Tá valendo alguma coisa ser cidadão americano? Tá valendo de verdade? Então isso baixa um pouquinho o moral desses caras lá, né? E o Trump tá falando de deportação geral? Vou deportar geral! É pra mexer no âmago dos cidadãos, né? Mexer no âmago do americano médio ali. Falar, não, você é especial sim. Você tem que ter amor à bandeira. É, são coisas que são feitas em épocas de baixo fervor, baixa aprovação, desânimo geral, né? Hoje, né, quando a gente está tão mais longe assim do evento, a gente pode perceber que a administração Roosevelt, lá em 40, 41, ela tomou ações realmente para trazer o país para o conflito. Quer dizer, o isolacionismo não foi uma, uma prática tanto quanto uma tese, uma teoria na política externa norte-americana em 40 a 41. Não foi. Eles foram tateando, foram cutucando
para que algo acontecesse, para que eles pudessem se envolver. Por quê? E se envolver de maneira assim, de maneira favorável a eles, né? Porque a ameaça externa, cara, ela é fundamental, assim, né? Não é fundamental, mas é um fator que converte muito rápido o patriotismo e o entusiasmo e o soerguimento da nação. E nos anos 30, os Estados Unidos passaram pela depressão, a grande depressão econômica. Então, o país chegou no comecinho da década de 40 muito baixo. Era uma época muito para baixo. Acontece que o país tinha uma poupança muito boa, tinha uma base industrial muito boa e com uma possibilidade, né, que foi a guerra na Europa e na Ásia também muito favorável. E aí, né, muito se conseguiu com essa tentativa, essas políticas seguidas aí para acabar entrando no conflito. Tem um livro de um historiador americano que eu acho que morreu recentemente aí, eu não lembro o nome dele, mas o livro se chama A New Dealer's War. A guerra de um New Dealer, ou seja, a guerra de um cara, a guerra do idealizador do New Deal. O que é o New Deal? É a política do Franklin Roosevelt para combater a depressão. Então é a guerra do Roosevelt, é a guerra que o Roosevelt moveu para frente, né? A guerra que o Roosevelt quis, como se fosse isso. E é um senhora obra, cara, sabe? Muito, muito reveladora, joga muita coisa assim que você anteriormente não considerava ou considerava de outra forma. O que o Trump precisa fazer hoje? Ele precisa abordar o mesmo problema, né? Mas como você falou, estamos vendo a decadência? Estamos vendo. Não existe mais aquela adoração que existia, né? Aquela coisa que a gente via há alguns anos, algumas décadas aí atrás, da figura dos Estados Unidos, o seu papel como polícia do mundo, Isso. como principal economia, como exemplo, né? Então, a gente está vendo isso aí sim, a pluralidade, o nascimento de um novo mundo multipolar, Isso. porque o mundo pré-Segunda Guerra era um mundo multipolar. Tinha um cara aqui no Brasil que era fã da Alemanha, tinha um cara aqui no Brasil que era fã da Itália, tinha um cara aqui no Brasil que era fã da França, que era fã da Inglaterra, realmente, véio, fã mesmo, o cara achava assim, pô, a Inglaterra... Eu conheço pessoas assim, né? Nossa, meu avô, cara, ele mandava caixa de charuto pro Churchill. Então tinha gente assim, em todo lugar, né? Depois da Segunda Guerra, que não sobrou ninguém na Europa, a Europa sobrou quem? Sobrou os Estados Unidos e União Soviética. Instantaneamente, essa zona de simpatias teve que se dividir. Então, foi um bocado de gente para os Estados Unidos, mas foi um bocado de gente para a União Soviética, né? Então, Mas aí a União Soviética cai e a fraqueza da União Soviética fica só latente quando a ela cai, potência. aí fica o mundo monopolar, né? Isso. Que é o mundo norte-americano agora. E isso aí causou aquela alienação naquela galera que era, e aí o comunismo? O que virou comunismo? O que é? O comunismo não funciona mesmo, não? O que eu vou fazer? Né? Então, teve ali a década de 90 com esses caras tudo perdido, até que começo dos anos 2000 as coisas começam a se realinhar de novo. E hoje você tem de novo, a China como uma alternativa viável. A China é uma alternativa viável hoje. Tem muita gente falando, nossa, mas o chinês gosta de investir, né? O chinês investe. O chinês não impõe, o chinês investe. Mas calma nessa hora aí, né? Os empréstimos da China, alguns países asiáticos, inclusive, já puseram a barreira, não vai pegar mais, porque são aqueles acordos com o diabo. Isso. Né? É uma venda. É assim, ó, vou fazer pra você essa estrada baratão aí, você não vai pagar nada pra esse negócio aí e tal, vai pagar muito pouco, tá? E as minúcias?
Quem tem que construir é nossos empreiteiros, são nossos empreiteiros. Depois disso, não sei quantos A gente explora. anos De explorar. de uso, né, de É, usufruto da infraestrutura, não sei, concessão, bababá. Então vem sempre umas letras miúdas ali que aumentam a dependência do país da China. Né? energia. Energia, tudo isso, energia, pode ser base militar, por exemplo, que é o caso de Djibouti agora, lá na África. Então, então tem muito disso aí, a Belt and Road Initiative, ela é muito baseada em contratos desse tipo aí, né? O Brasil, até o presente momento, vem tentando usufruir de forma bem parcimoniosa dessa iniciativa aí. Por exemplo, a questão da ferrovia transcontinental na América do Sul. A questão dessa ferrovia, que é revolucionária para o comércio, né? Revolucionária mesmo para o comércio na América do Sul, que vai utilizar basicamente dois países, né? Vai utilizar o Peru e o Brasil. Talvez Bolívia entre, não sei agora. Mas Peru, do Pacífico, né? E o maior mercadão da América do Sul, que é o Brasil, que nego quer ficar mordendo Equador, Peru, essas coisas. Brasil. Né? Então, vai fazer esse porto gigantão lá no Peru, ligado nessa ferrovia que vai passar o território peruano, vai entrar no território, se eu não me engano, território da Bolívia, né, Santa Cruz ali, e vai entrar no Mato Grosso e buf, chega lá no... Ou é no Rio de Janeiro? Chega aqui no Rio de Janeiro? Acho que é, talvez. Para que isso? Para evitar o uso do Canal do Panamá, as tarifas do Canal do Panamá. E isso é fazer o produto chinês chegar muito mais barato aqui e muito mais rápido. Então é uma forma de perenizar a relação assim mesmo, assim, ó, o empresário brasileiro falar, pô, é muito barato, essa camisa aqui sai de graça para mim. Então ele é uma aposta da China, né? Até agora o Brasil vem se mostrando assim entusiasta, mas não embarca na ideia E ainda mais depois dessa declaração do Trump, né? Do canal do Panamá. do Canal do Panamá. Porque seria uma grande barreira, né? E um grande controle para o produto chinês. Exatamente. Isso aí se torna cada vez mais importante, né? A questão do Panamá é, é uma questão que, sim, as rebarbas históricas vêm morder o Panamá, vêm morder a bunda do Panamá hoje, né? Os detalhes, sabe? O diabo está nas entrelinhas, né? Então, as entrelinhas dos tratados abrem esta possibilidade de intervenção norte-americana no Canal do Panamá. É uma ideia, né, que foi colocada em movimento pela primeira vez pelos franceses ali na segunda metade do século XIX. Andou muito pouco. Os americanos que realmente assumiram o projeto e concluíram o projeto, questão de 10 anos de obras. E é um canal que liga um oceano no outro, né? Só que os americanos assumiram a obra, cara, não foi só para facilitar comércio para todo mundo. Eles fizeram a obra para ampliar o poderio militar deles, né? Porque eles são, digamos assim, eles inauguraram uma nova era do poderio da, da potência militar. Eles inauguraram uma nova era, um país transcontinental com instalações portuárias, indústria e, sabe, importância geopolítica equivalente nos dois lados, no lado Atlântico e no lado Pacífico. Que país tem essa condição? Nem o Canadá tem a mesma costa, mas não tem potencial. México tem a mesma costa, mas não tem o potencial. Os Estados Unidos têm, né? Rússia. Ah, mas a Rússia tem 3 oceanos. Não. Pega leve comigo aí. A Rússia tem uma base no Pacífico, Vladivostok, tá? O Ártico, mal é utilizável. Metade do ano congela, difícil de utilizar, tá? E tem, claro, as saídas europeias. Tem a saída do Báltico, tem a saída do Mar Negro.
A saída do Mar Negro é controlada pela Turquia, Bósforo e Dardanelos. Não é factível. A saída do Báltico, hoje, né, finalmente, hoje, ela é 100% controlada pela OTAN. Então, realmente, assim, acesso oceânico para a Rússia é Vladivostok. O único porto, sabe, de água quente, vamos dizer, que a Rússia tem lá no Pacífico. Porque o resto é tudo vigiado, é tudo muito constrito, tem muita dificuldade, seja natural, seja política. Os Estados Unidos não, são 2 grandes litorais imensos ali, né, com base naval, infraestrutura portuária, comércio, Pacífico, comércio com o Atlântico. E naquela época, começo do século XX, quando não existia aviação ainda, o poder máximo, né, eu sempre explico isso, que é o tal do modelo de camadas, né? O modelo de camada naquela época não tinha as 3 camadas superiores, só tinha as 2 camadas, camada terrestre e camada naval. Quem mandava no mundo é quem tinha mais navio. Transitar de um oceano para o outro e daria um poderio monstruoso para os americanos, né? Monstruoso. Foi a mesma coisa que fez com que os britânicos assumissem o controle acionário do Canal de Suez, né? Por quê? Porque permitiria aos navios deles, navios de guerra, chegarem muito mais rápido à Índia, Uhum. né? Ao próprio Pacífico, Austrália, não é isso? Do que contornar a África. Para os americanos, cara, tirar um navio de San Diego ali e levar ele em questão de 10 dias para Norfolk, na Virgínia, sei lá, Filadélfia, qualquer coisa do tipo, meu, isso é ouro. Então, como é que eles tinham que fazer anteriormente? Ou passava lá no Ártico, tentava desviar lá de iceberg no Canadá, ou passava lá por baixo da América do Sul, Estreito de Magalhães, ou Passagem de Drake. É um caminho monstruoso. Você faz isso aqui, ó, corta no meio. Sim. Meu, não tem tempestade, quer dizer, não tem gelo, não tem nada, aqui é Mar do Caribe. Isso vale ouro para eles.